Olá, esse é o Foco em Produção e hoje eu estou aqui com a NPPE, estou trazendo o Jean Lima, que é presidente da NPPE, estou trazendo também a Andréia, preciso até ler o cargo novo dela, que ela é diretora de Relações Institucionais, e para quem não conhece, a NPPE é a Associação Nacional dos Profissionais de Produção de Eventos. Obrigado pela presença, bom dia, boa tarde, boa noite, já que a gente está gravando, as pessoas sabem. Bem-vindo, Jean, bem-vindo, Andréia. Muito obrigado, Vlad, é um prazer estar aqui. Obrigado. E, Andréia, seja bem-vinda também. A gente vai estar discutindo um assunto que é muito importante, que a NPPE tem encabeçado uma discussão séria, que é a PL 7936, que é um projeto de lei que, vou resumir, a Andréia e o Jean vão falar um pouco melhor, mas ele, de fato, tenta definir o que somos nós, profissionais da área de eventos, o produtor, a produtora, o organizador ou organizadora de eventos, e a NPPE tem um ponto muito importante, que é esse projeto está indo para tramitação final na Câmara, a gente está quase lá, mas ele não condiz com a nossa realidade. Então, eu queria muito que Jean e Andréia fiquem à vontade. Jean, fale um pouco sobre esse processo da PL 7936. Muito bem. Bom, a PL 7936 é uma PL que vem desde 2017, foi o texto original do deputado Arnaldo Faria de Sá. Hoje ela já tem alguns apensados, que são novos textos, né, novas PLs propostas por outros deputados, e que, por se tratar do mesmo tema, se tratar basicamente da mesma intenção, eles acabam sendo anexados a esse texto original, esse texto, primeiro texto, e hoje ele está aí numa fase já de relatoria por parte da Comissão de Trabalho. Já foi emitido ao fim do ano eu posso dizer, um parecer, né, da relatora Érica Cocai, até mesmo sugerindo um texto substitutivo aos textos originais, onde no texto original havia basicamente a regulamentação da profissão, e esse texto da Érica traz muito mais uma intenção de reconhecimento da profissão de produtor de eventos. E é isso que a gente está agora buscando discutir sobre como seremos reconhecidos pelo poder público. André, se quiser fazer suas considerações além disso, fica à vontade, por favor. Essas leis, elas são muito interessantes quando elas começam a discutir o reconhecimento de uma profissão. Porque uma profissão, assim, em tese, ela é reconhecida quando ela é executada, né, no mercado, que é o nosso caso. O que essa proposta ela traz de diferente, né, ou de melhoria para essa situação? Primeiro, ela cria uma nomenclatura padronizada, né? Depois, ela cria alguns requisitos básicos para você exercer a profissão. Ela cria as atribuições e responsabilidades de um profissional que atua como produtor de eventos e, finalmente, ela discorre sobre as formas de contratação. Então, a existência desse PL, ele não é necessariamente negativo, né? Porque ele justamente cuida, né, de formalizar, digamos assim, uma forma de atuação do produtor no mercado. O que a gente questionou, e é por isso que a gente está tendo essa discussão hoje, é que não foi dada a oportunidade para os profissionais de produção de eventos de opinarem sobre o conteúdo dessa lei. Então, o que a gente questiona é justamente isso. Foi feita uma proposta de lei em 2017, essa lei ela tramitou, ou seja, ela passou por todas as etapas, né, que são necessárias para você criar uma lei no Brasil, mas ninguém combinou Ninguém com convidou justo, a gente, né, para a festa. Exatamente. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque as pessoas têm que ter o direito de opinar sobre leis que vão afetar diretamente o seu dia a dia. E é por isso que a gente entende que essa discussão ela é extremamente relevante de colocar isso, né, na rede, digamos assim, né, de falar para as pessoas que isso existe, porque por mais que as pessoas achem que lei no Brasil não pega, etc., a lei ela é sempre usada na hora que dá pepino. Então, assim, quando está tudo bem, quando está tudo bom, né, beleza, mas quando alguma coisa acontece fora do contexto, ou quando tem alguma briga, etc., ela pode ser usada numa situação contra o profissional de eventos. Então, eu acho que é, no mínimo, de bom tom, né, que quem é
quem trabalha no setor e quem vai ser diretamente afetado por ela tenha uma voz. Entendi. E como é que surgiu, vocês sabem me dizer, como é que o Arnaldo Faria de Sá, que é o deputado do PTB de São Paulo, como é que ele começou com esse processo? Foi ele que começou com esse processo dessa lei? Não. Esse texto original, Vlad, foi elaborado em conjunto com o AMPRO, Abrafesta, com a Academia Brasileira da Indústria de Eventos, então e algumas outras instituições, se não me engano, até mesmo a ALAGEV ou a ABO, que eu não lembro agora, não me recordo qual das duas, se não tiver sido as duas. Mas, basicamente, foi um texto elaborado inicialmente por entidades do nosso setor, mas as entidades patronais. Então, quando você pega o texto original, você vê que é muito a realidade do contratante, e não a realidade de nós, os profissionais que executam, sabe? Sei bem. Então, antes de sair essa proposta de ter substitutivo da Érica, a gente estava bem preocupado, de verdade. A gente estava, inclusive, fazendo parte de um grupo de trabalho com essas entidades para falar muito do PERSE, de reforma fiscal, e aí a gente trouxe, né, a pauta do grupo de trabalho essa questão da PL, porque a gente estava já pedindo, vamos fazer força para barrar esse texto do jeito que ele está, porque ele não condiz com a realidade do que é executado no mercado de eventos. Quando veio a proposta da Érica, né, esse relatório da Érica, já nos deixou um pouco mais tranquilos. Não 100%, mas pelo menos uns 70%. Que tem alguns itens no texto que nos deixam um pouco preocupados, como algumas responsabilidades que a gente acredita que não nos compete, né, André? Que dizem respeito à segurança do evento, por exemplo, a possibilidade de você emitir laudos ou pareceres relacionados a temas que talvez não sejam diretamente relacionados à nossa profissão. Então, perícias, auditorias, né? Então, são coisas que, bem sabemos, não tem aí a gente não tem ainda uma mão de obra com essa qualificação a ponto de emitir laudo e fazer perícia, né? Por que isso é complicado, Vlad? Porque se alguém emite um laudo ou uma perícia e dá ruim, ou seja, emite-se um laudo positivo para uma estrutura, né, que obviamente a gente entende que o engenheiro tem que fazer, né, mas digamos que essa atribuição ela recai em cima do produtor e o troço cai. Então você começa a adicionar um perigo, digamos assim, de atribuições que a pessoa não está 100% preparada para executar. E, assim, a gente entende que as coisas elas têm que crescer, ou seja, existem já uma série de atribuições, aliás, a profissão de produtor de eventos, né, que é uma coisa que a gente tem que sempre falar, é uma profissão extremamente complexa, que adiciona um nível de responsabilidade muito grande, né, na atuação do profissional. Então, assim, é um gerente de projetos misturado com gerente de logística, entendeu? É uma pessoa que tem que ter um conhecimento muito sofisticado para conseguir exercer a sua função. Foi até um comentário que eu, obviamente, né, gritei na hora que ele foi feito no grupo de trabalho, que o produtor ele vive de bico, ele só prefere fazer bico. Eu quase um troço quando eu ouvi uma coisa dessa. Eu falei, cara, você tem noção do que é você produzir um evento? Isso não é um bico. Mas quem falou isso? Isso foi no grupo de trabalho com essas entidades que Jean mencionou? Foi nesse nível? Foi uma advogada trabalhista. Foi assim. Então, assim, se a pessoa que está envolvida, né, na parte trabalhista da execução de eventos acha que o produtor só gosta de fazer bico, assim, eu vou mandar para ela, por favor, depois você manda para aquele episódio que eu falo sobre isso. Tem um específico como advogado. Eu vou fazer um comentário assim, sobre esse parte dos laudos e relatórios, só para não perder esse fio. Eu acho que é uma questão de texto mal escrito, né? Assim, sem querer denegrir o texto, que é interessante, mas ele precisa ter uma abrangência maior. Óbvio que produzir laudo, que laudo, né? Se fosse mais específico nessa discussão, é o laudo, sei lá, tem que ser um determinado termo e texto para que fique claro que não é, como a André bem mencionou, a gente não pode dar um parecer técnico de uma estrutura se eu não sou engenheiro. Salvo eu seja engenheiro de formação, tenha lá habilitado meu CREA, aí eu posso escrever, mas aí eu não sou o produtor, eu sou engenheiro.
Eu acho que realmente eu li com vocês e li sozinho também, assim que começou a ventilar essa história. Acho que ele é um texto interessante que precisa de cuidado, né? E, para variar, as coisas são Sim. aprovadas aqui para dizer, principalmente em período eleitoral, eu fiz. Isso me deixa um pouco assustado, às vezes. Eu vou dizer, inclusive, o texto das profissões, da tipificação de eventos, que a gente bem falou, que tem acompanhado, é maravilhoso de São Paulo ter partido na frente, mas quando você parar para pensar que essa norma brasileira está lá na BNT desde 2016, você fala, puta, as pessoas são muito oportunistas, né? Porque está desde 2016 o mesmo texto lá. Eu tenho acesso à BNT, você lê um copia e cola, legal. Então, eu acho importante esse posicionamento da ANPPE, justamente porque a gente tem que provocar uma discussão que faça esse entendimento do setor, né? Porque ele realmente é interessante, mas ele é cheio de lacunas. E as leis brasileiras são danadas, né? Elas são, às vezes, muito completas ou muito cheia de processos Rasas, né? de miuçar para não ter problema lá na frente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. O que a NPPE está fazendo em relação a um grupo de estudo? Vocês estão com um grupo de estudo, estão discutindo, vão chamar pessoas para debater? Como é que está isso dentro da associação? Eu queria fazer um adendo antes, Vlad, de responder a sua pergunta. Fique assim, à vontade. ainda usando esse gancho do que você falou há pouco. Claro que a gente não condena ou não menospreza ou não diminui a iniciativa dessas entidades em ter feito essa proposta, né, criado esse texto lá em 2017, porque é necessário efetivamente essa regulamentação e esse reconhecimento da profissão do produtor de eventos, né? Mas, ao mesmo tempo, usando até o comentário da Andréa, é complicado quando você tem as entidades patronais propondo o texto nesse sentido para reconhecimento de uma atividade profissional, que aí vai além da atividade comercial, porque justamente muitas das pessoas que fazem parte dessas entidades e também que contratam esses profissionais têm um pouco essa visão equivocada do tipo, o garçom, o carregador e o produtor de eventos estão na mesma, como é que eu posso dizer, no mesmo patamar de prestação de serviços. Não estou menosprezando o carregador, nem o garçom, nem a limpeza, não é isso. É que a responsabilidade da atividade de cada profissional, ela é muito mais complexa de um produtor de eventos do que de um carregador, de uma limpeza, de um garçom. Então, quando você pega pessoas que fazem parte dessas entidades, trazendo esse mesmo comparativo, né, fazendo essa comparação igualitária, vamos dizer assim, nos preocupa um pouco, né, porque aí você vê que propuseram um texto com a intenção muito positiva, mas ao mesmo tempo sem conhecimento de causa. E aí onde entra a nossa bandeirinha aqui levantada de, olha, nós somos os profissionais especialistas nisso, então, por favor, nos escutem, por favor, vamos conversar um pouco mais, trocar um pouco mais de ideias e de percepções sobre o que diz o texto e que, de fato, a gente executa. Então, eu queria fazer esse adendo aqui, né, até para ficar muito claro o conceito de tudo isso. E respondendo a tua pergunta, a gente criou uma comissão, né, um comitê aí para conseguir elaborar um texto que diga respeito à nossa realidade mesmo, que reflita, né, a nossa realidade de atuação, com os associados inicialmente. Então nós tivemos aí uma primeira proposta de ideias e de percepções para que a gente consiga levar isso ao mercado de uma forma mais ampla, para que a gente possa mostrar, olha, isso é o que a gente entende que diz respeito ao que a gente faz, o que vocês acham? Aí a gente está falando do mercado como um todo, desde as agências que contratam até os nossos colegas produtores de eventos que atuam. Porque, como o André falou, a partir do momento que essa lei for sancionada, estiver em vigor, aí a gente vai ter que segurar o rojão, porque na hora que der algum problema, é a lei que vai ditar as regras ali do processo ou do que vier a ser apurado. O que eu acho que é importante esclarecer, e aí assim a gente vai... É um pouquinho técnico, mas eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre isso. O que é o objetivo dessa lei? Essa lei, ela reconhece a nossa profissão, ou seja, ela formaliza a existência do produtor de eventos dentro do universo jurídico. E ela determina alguns requisitos
que não são todos os requisitos, mas são os principais, de o que um profissional dessa área precisa fazer para atuar. Essa lei, nesse momento, ela não regulamenta a profissão. Ou seja, esse primeiro momento é um momento mais genérico, né? O segundo momento é a gente definir como é que a gente pretende trabalhar no detalhe. Então, assim, primeiro vamos falar com os nossos colegas e entender se aqueles requisitos básicos, aquelas atuações, né, aquelas formas de contratação, entendemos como uma coletividade, que eles, de fato, se aplicam a nós. E, num segundo momento, como é que a gente vai executar cada um desses pedaços. Então, assim, é interessante que esse caminho seja trilhado em conjunto, justamente para que a gente consiga, é quase como se fosse uma autorregulamentação do setor, que é importante, né? Porque se você for ver alguns detalhes que são detalhes controversos, por exemplo, como é que você contrata um produtor, né, legalmente, se é um contrato, se o cara é CNPJ, se o cara é CLT, isso hoje em dia é discutido de uma forma muito não genérica, mas assim, a realidade de que a maior parte dos nossos profissionais são contratados como CNPJ não está de acordo com a forma como o Ministério do Trabalho entende a questão, que também está diferente da forma como os contratantes entendem a questão. Então, a gente tem o contratante que quer contratar como autônomo, o produtor que é contratado como CNPJ através de um contrato, e o Ministério do Trabalho que entende que todo mundo tem que ter a carteira assinada. Então, assim, isso causa uma complexidade na operação de um evento muito grande. Porque como é que você vai, tipo assim, como é que você contrata? O que você fala para o Ministério do Trabalho quando ele chega no evento para verificar a documentação? Ah, mas eu tenho um contrato porque ele é um CNPJ. Assim, quem trabalha no setor sabe que esse assunto em particular é extremamente controverso. Só que ele tem que ser discutido para a gente conseguir até levar eventuais pleitos, né, para, enfim, mudar a lei de contratação, enfim, tem algum caminho a trilhar. Mas, então, assim, a discussão nesse ponto, ele tem justamente esse objetivo, né? E essa lei, né, essa proposta de lei, ela tem um dos artigos que é muito, muito específico. O produtor ele poderá ser contratado como CLT, como, né, empresa, como MEI, que hoje em dia o Ministério do Trabalho não entende que isso é possível. Mas eu vou até te fazer um corte, assim, eu lembro de uma discussão sobre isso, acho que com você e com outras pessoas, e eu me lembro de ter pesquisado, eu acho muito surreal, e preciso colocar isso no ar, assim, que o Ministério não aceita, mas a lei garante que o profissional de eventos, tem uma lei que garante, assim, e é uma lei soberana, assim, o que o Ministério, esse papo que chega no Rock in Rio, quer ver carteira assinada, isso é abuso de poder, simples, e não tem outro tema, assim, é uma discussão com alguém da área contábil, uma discussão que a gente teve aí por aí. E eu não consigo compreender, né? O Brasil tem sempre alguém está passando por cima. Óbvio que a gente adoraria todos em carteira, com benefício, seguro social. Não é uma realidade. Então, para facilitar que as pessoas tenham ao menos como receber, ser contratadas, já que existe o MEI, a gente tem que brigar. É um ponto que eu acho que uma associação como a ANPPE, que tem suma importância nesse momento, para estar falando fora desse quesito patronal, né, dos grandes empresários que estão ali reunidos, discutindo coisas que a gente precisa de vezes passar, pedem ajuda para a NPPE. Imagina o Jean, aí eu posso falar daqui como comunicador, imagina o Jean na saia justa, tendo que sorrir amarelo para certos assuntos. Um é o Percy, que não tem nada a ver com a gente diretamente, assim. Você pode até falar para mim, mas tem, Vlad, contratam profissionais. Contratam, mas poucos. Não contratam esse volume que é essa discussão que a NPPE tenta abraçar, né? Que é o profissional que está aí, CNPJ, MEI, enfim, o que for. Mas eu entendo você, André, assim, há uma briga entre esferas, um desconhecimento, um desrespeito, e a gente está no meio disso tudo, lendo uma lei que é desenhada pela Ampro, pela Abra Festas, enfim, bacana, mas não ajuda muito sem diminuir eles. Eu adoro a Elô, até mando um beijo para ela aqui, mas acho que a discussão tem que ser da gente, pessoas como nós que estamos aí na batalha, no campo, entendeu? Eu adoraria poder fazer leis que também definissem o caminho deles. Acho que eles não vão gostar muito, não, mas
é uma outra história. E me diz uma coisa, como a ANPPE vai trazer pessoas para botar as opiniões dentro do que está sendo feito nessa comissão, nesse grupo de trabalho? Como é que isso vai acontecer, Jean? A gente vai fazer uma live no próximo dia 18, agora de março, onde a gente quer ter aí o máximo de pessoas participando para a gente apresentar a nossa proposta de texto e deixar aberto um questionário, né, após essa live. A live vai ser algo muito para apresentar o que a gente já construiu até aqui, trazer essa contextualização do início desse projeto de lei, lá desde o texto de 2017 até onde estamos agora, e apresentar o que a gente está propondo como adaptação do texto existente, né, proposto pela Erika Kokai, e aí deixar aberto por um tempo um questionário para que todos os que participarem, né, os profissionais de eventos, os profissionais do nosso mercado, possam concordar, discordar, sugerir acréscimos, sugerir alterações, para que a gente consiga compilar isso num documento único, e aí sim tentar chegar até a Erika Kokai, né, ou algum membro da comissão de trabalho, para ver se a gente consegue segurar a aprovação desse relatório da Erika Kokai, para que a gente consiga adicionar essas alterações sugeridas. É isso, né, André? Falei certo, né? Certinho. É isso mesmo. Esse é o nosso plano. Então, quanto mais pessoas participarem, ou, né, quiserem participar, quiserem escutar, quiserem opinar, eu entendo que é positivo para a categoria como um todo, né? Que comece a ter uma voz um pouco mais unida, né? Que as coisas não sejam desconectadas, ou que uma pessoa reclame, mas não tenha um espírito do corpo mesmo, né? Dos produtores, que eu entendo que é importante. Para depois não ficarem reclamando que não sabiam, não foram convidados. Eu vou até deixar aqui para vocês, assim que a comunicação da associação gerar lá um convite, fizer uma imagem, manda para o Foco em Produção, eu divulgo lá nas redes, faço questão de divulgar. Eu acho que é importante a gente participar. Eu queria seguir com um ponto, lendo a PL, tem um tal de Conselho Federal dos Organizadores e Gestores de Eventos. Eu acho que esse é um assunto que a André deve estar aí, que é o tal do CFOGE, que ele é composto, a composição do Conselho Federal mistura com conselhos regionais, enfim, tem um conselho que isso não existe ainda, né? Isso está para ser criado a partir dessa PL, seria isso? Isso está lá no artigo 10, se eu não me engano, artigo 11. Esse texto que você está lendo é o texto original, o que foi proposto em 2017. Né? O texto novo, digamos assim, ajustado, ele não inclui justamente é isso que o Jean falou, que a gente estava preocupado, né? Porque a coisa tá. Pois é, então isso foi retirado. Isso é o inteiro teor, né? Isso, o inteiro teor é o inteiro teor original, é o que foi proposto lá em 2017, que você vê muito claramente que prevê a criação de um conselho profissional. Então, assim, talvez valha a pena explicar aqui a diferença entre associação e conselho profissional. Né? A associação é o que nós somos, né? Um grupo de pessoas que se junta através de uma causa comum, né? E que defende o interesse das pessoas que se juntam a nós, ou seja, dos nossos associados. Uma associação profissional é o equivalente a um CREA, por exemplo. Né? Ou seja, ela é criada por lei, é uma autarquia, né? Ou seja, ela não é um ente privado, nós somos um ente privado. E essa autarquia, ela defende os interesses da sociedade, ela não defende os interesses do profissional. Então, por exemplo, como é que um conselho de medicina atua? Né? Ele determina requisitos, ou uma OAB, né? Você determina requisitos que um profissional tem que ter para atuar na área, você faz uma verificação desses requisitos, ou seja, verifica diploma, verifica curso, ou seja lá o que você define que o cara tem que ter, e você controla isso. Então, assim, se algum profissional, né, de produção de eventos, isso se existisse, né, se um profissional de eventos ele atua fora desses parâmetros, esse conselho profissional ele tem o poder de colocar... Maravilha. Cachorro está participando da nossa live, olha que máximo. Desculpa, gente. Não, deixa participar. Tá ele também tem que ter voz, ele tem que ter voz também. Aqui é um ambiente pets, eu já deixo avisado, é um ambiente pet, fiquem à vontade. Pet friendly. Então, assim, essa lei original, ela previa a criação desse conselho.
nós entendemos, né, e o relator, né, a relatora entendeu da mesma forma que não é um momento de você começar a discutir de como é que a profissão ela vai ser regulamentada, né, ou controlada. Então, assim, são momentos diferentes. Primeiro, a gente tem que né, dizer para o mundo que a gente existe. E a gente entende que uma lei que reconhece a profissão, ela é essa primeira etapa desse reconhecimento. Com o envolvimento dos profissionais, a gente vai passar a discutir de como é que a gente vai se regulamentar, mas isso é lá para frente. Então, foi muito positivo para a gente que esse texto original de 2017, ele tenha sido, entendeu-se que ele não era adequado para o momento em que a gente está agora. Então, assim, o parecer da deputada Érica Cocai, que traz uma proposta, né, de textos, ele é um texto muito mais simples, né? São poucos artigos, então ele determina o nome, né, da profissão, ele Sim. define requisitos básicos, ele define áreas de atuação básicas e ele define formas de contratação. É uma lei muito simples. Mas então por que precisa todo mundo discutir? Porque na sua simplicidade, essa lei ela tem alguns elementos que precisam, na nossa opinião, ser discutidos. Qualificação, por exemplo. Como é que a gente vai tratar? Se você exige que a pessoa tem que ter ou um diploma universitário ou um diploma técnico, como é que você faz com as pessoas que não têm, talvez, esses elementos, mas que já trabalham na área há 20 anos? Entendi. Ele não é um profissional, ele não é um produtor de eventos, né? Tem gente que tem uma experiência gigantesca e que trabalha na área há muito tempo. Então, existem algumas regras de transição que a gente entende que tem que ser incluídas no texto, e elas hoje não estão. É o que acontece em diversas leis, né? Essa coisa da transição é natural. Quem já está aí, já está aí. O que é novo, é novo. Isso. Eu ia fazer uma pergunta sobre Brasília, e para o Jean, que é o nosso presidente aqui da NPPE. Jean, me diga, estamos chegando em Brasília, como é que está a dificuldade para entrar em Brasília? Como é que é esse meio político para a NPPE, que é uma associação nova, que vem angariando pessoas pelo Brasil, enfim, como é que está isso na sua relação institucional com os poderes brasileiros de política? Olha, Vlad, vou ser bem sincero contigo. Como nós aqui nunca fizemos isso na vida, vamos dizer assim, né? Como todo bom produtor, a gente meteu as caras e resolveu fazer. Eu, Andréa, Marluce, uma galera gigantesca que fez a construção da AMP, né, do zero, a gente percebeu que em Brasília o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, assim, a gente ainda não tem um volume suficiente de associados para conseguir chamar a atenção de um político para que ele nos dê a devida atenção, apenas pelo volume. Tá? A gente está em busca disso, pretendemos conseguir esse volume o quanto antes. Para isso, as pessoas precisam se associar, então, profissionais de eventos se associem, produtores se associem, porque é importante a gente fazer esse volume. O segundo ponto é investimento financeiro. Investimento financeiro numa assessoria jurídica que tenha, dentro de seu escopo, lobista. Né? Um lobista que é aquele cara que tem entrada dentro do meio político, né, que consegue marcar reunião com um deputado, reunião com um senador, e isso a gente vê muito forte nesse movimento do PERSE atual, né, desde a criação lá do próprio programa no governo passado, como nesse atual agora, após ali a retirada do PERSE pelo ministro da Economia. Então, há um movimento muito forte das associações gigantescas, a BRAP, AMPRO, Abrace e todas as outras que a gente conhece no nosso setor, as instituições laborais, que têm o seu volume de associados, seu volume de movimentação financeira, e também tem, claro, uma assessoria jurídica com um relacionamento de lobby muito forte. E para esclarecer para quem não sabe o que é o lobby, né, ou que vê apenas como um ponto negativo a atividade do lobista, nada mais é do que uma pessoa que é dedicada a fazer o relacionamento com os deputados para que justamente consiga agendar essas reuniões, ter acesso a esses legisladores, enfim,
para que consiga nos representar e fazer essa ponte de reuniões e tudo mais. Então, para a gente está um pouco difícil nesse ponto, mas a gente está firme e forte em conseguir falar com a Érica Cocai, né? A Andrea mandou vários ofícios no ano passado, antes de sair o relatório da Érica. Não conseguimos resultado disso, e agora a gente está buscando, com conhecidos em comum, uma forma de se reunir com a Érica ou com algum deputado da Comissão de Trabalho, para que consigam nos escutar e consigam ver o que a gente está querendo propor para essa PL. Você tem alguma consideração, André, para fazer sobre esse assunto? Esse é um caminho de formiguinha. Primeiro, não temos a menor intenção de desistir desse movimento. E a gente entende que, usamos um pouco isso muito nas nossas comunicações, que a união realmente faz a força. Então, sim, chegar em Brasília, mesmo que não tenha dinheiro para pagar um lobista, mas se você chegar representando um número, né, significativo de pessoas, isso já chama atenção. Porque você pode não ter dinheiro para advogado, mas você tem a representatividade, né, que a gente entende que é fundamental para você conseguir chegar em algum ponto. Depois, sim, o que a gente está tentando mesmo quer dizer, o Jean mencionou isso, através de relacionamento, com as pessoas, os políticos, os conhecidos de políticos que a gente conhece, de sensibilizar para a importância de escutar as pessoas que são afetadas pela lei. Isso não faz, infelizmente, não é muito parte da nossa cultura no Brasil, né? De você entender, né? De você escutar as pessoas, né? As leis, elas são feitas por conveniência política, enfim, ano eleitoral é sempre muito popular, você, né, defender categorias profissionais, etc. Mas eu acho que nesse ponto em particular, nós somos uma categoria profissional que foi extremamente maltratada no tempo, e o que a gente passou na pandemia é algo que nenhuma profissão deveria passar. Verdade. Então, a gente entende que se não houver uma organização das pessoas que trabalham no setor, realmente fica muito difícil você defender, sugerir o que quer que seja. E é por isso que essa sensibilização está sendo muito importante, né? De você começar a mostrar para as pessoas que política ela é tida como uma coisa muito negativa no Brasil, mas é a única forma de você conseguir mudar ou fazer as leis que nos afetam. É você ter uma atuação política. E essa atuação política ela não precisa necessariamente ser aguerrida, mas ela precisa ser organizada. Mas é importante... Eu acho que tem um ponto que eu vou perder os ouvintes ou nunca mais vou ser chamado para as rodinhas, que o profissional de evento está sempre disputando, né? Isso está mudando, eu vou te dizer, eu sinto que está mudando. Assim. Essa coisa da interlocução pelo LinkedIn, onde a gente usa como nossa ferramenta mais profissional, o coleguismo, mas o produtor de eventos sempre foi muito competitivo, né? Assim, porra, é meu job, é meu trabalho, não, minha patota. A gente entende, porque a gente contrata pessoas que a gente confia, e o mercado é feito disso, qualquer setor é feito disso. Mas é muito curioso, né, para um coletivo tão gigante, que não é um coletivo, na verdade, esse emaranhado de pessoas Brasil afora, querendo o seu lugar ao sol. Eu falo isso porque vocês podem imaginar que eu recebo pedido para tudo, agência querendo aparecer aqui, falar. Tem gente que às vezes pede para falar que eu olho, eu não conheço, eu quero falar no foco. Eu fico até meio assim de dizer não, eu nem digo não. Eu quero que todo mundo fale, mas assim, eu sinto que tem essa coisa, quero aparecer, assim. Não vou dizer que é todo mundo nesse ponto. Mas eu fico preocupado que o coletivo ele só se enxerga quando tem necessidade, né? Eu me lembro que no começo do Foco em Produção, quando vocês debatiam a criação, eu sabia por bastidores. E aí eu já comentei isso num programa com a Marlúcia até, eu falei para ela, eu preferi ficar de fora porque era o começo do Foco em Produção, que eu achava que era uma ferramenta para o nosso mercado, né? Alguém que fale de voz. Já existiam a Dani Martins, a Marcele também, mas sei lá, porque eu achava que eu também queria falar, então eu quis ficar à parte, assim. Mas eu entendo que depois de tudo que a gente passou, foi difícil as pessoas terem essa adesão, né? Assim, eu falo, a gente precisa de associado, a gente precisa de grana, a gente precisa estar na discussão. Eu estou lendo que o Haddad recuou e tem muito a ver com lobby. Basicamente isso, assim. Total. Entendeu? Assim, é isso aí.
É lobby puro esse negócio. Entender que a política é necessária. A gente está falando de democracia. E só se faz democracia nesse sentido com discussão política, no melhor dos mundos, né? Discussões que envolvam todas as áreas e todos os lados da nossa sociedade, esquerda, direita, enfim, centro. Importante a gente discutir isso, e o profissional de eventos precisa entender que é muito legítimo que a ANPPE está se propondo a falar em nome, inclusive, de quem não é associado, que é essa a discussão, né? Quando eu recebo vocês dois aqui, mais a associação, que está aqui nesse programa, é para dizer, a gente está falando em prol de... Até eu aqui, como Vladimir Duarte, apresentador, estou falando, eu estou recebendo porque a gente tem que brigar pela categoria, para depois não ter chororô, para não reclamar que só a ABO que consegue, só a AMP. Claro, eles são organizados para isso. E a gente, enquanto pessoa física obrigatoriamente CNPJizado, um termo que não existe, mas vamos colocar assim, a gente precisa se unir, cara, porque vai ficar difícil defender lei do nosso interesse se a gente continuar sendo a disputa de eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do isso é uma baboseira total, assim. Então, eu acho que é muito louvável ter vocês dois aqui, ter a associação. Eu sempre disse para a Armalu, já disse para vocês também, em off, vocês são sempre bem-vindos. As discussões que atendam a categoria, principalmente nesse quesito, que é muito importante, que vai reger a vida de muita gente que vai vir depois da gente, né? A gente está vivendo esse momento presente, que é a criação de uma lei que é, de alguma maneira, positiva e pode ser melhor, é o que a Andréa bem colocou, ela é positiva e ela pode ser melhor, e estamos aqui para isso. Eu queria muito convidar a Érica Cocai, e eu vou conseguir convidar ela para cá, para ela ouvir, falar, nem que seja um debate, trazendo você, trazendo o André e outras pessoas que queiram debater, para ela entender a importância que a gente está trazendo, né? Essa discussão que beira pelo turismo, será que a gente não vai falar com o ministro também? Vamos apelar, já que eles cercam o Haddad, vamos cercar o Freixo, cara, já que o evento está dentro da pasta do Ministério do Turismo, algo que eu sou altamente contra, mas são lobbies. Então, nesse momento, já que ela faz parte, por que a gente não vai lá com o Jean de mão dada falar? Eu adoraria entrar nessa discussão. E tá aí, eu acho que é louvável, a gente tem que voltar. Quero voltar num ponto. Dia 18 de março é uma live e vai ser nos canais da AMP, é isso? Isso, nos canais da AMP no YouTube, principalmente. A gente vai soltar um convite, a gente ainda está entendendo com o nosso time como que a gente vai fazer, se vai fazer um Google Meet, e aí entra no StreamYard ou faz direto no StreamYard, então a gente ainda está... Entendi. Isso, tá? E a gente vai divulgar esse link para quem quiser participar. E aí, Vlad, se me permite, eu queria fazer o... Desculpa, pode falar, André. Nada, querido. Só para dizer que, assim, por mais que a gente atue no mercado corporativo, na hora que a gente fala de produtor de eventos, eles não são só os eventos corporativos. E a lei, inclusive, ela fala isso, né? Ela define que evento. Então, a gente está falando de produtor cultural, a gente está falando de produtor de eventos corporativos, o pessoal das festas, qualquer profissional, qualquer profissional que atue com a atividade de produção de eventos é afetado por esta lei. E isso está bem claro no texto, né? Eu estava falando com um colega meu que atua no setor cultural e ele falou, Andréia, a gente faz exatamente as mesmas coisas. Um ou outro elemento é diferente, porque é a especificidade do mercado, mas a atuação ela é igual. Então, assim, a gente não está querendo exclusivizar, né, para o mercado corporativo. A gente quer abrir essa discussão para todos os profissionais que atuam em qualquer tipo de evento. A AMP é isso, né? A Associação Nacional de Profissionais de Produção de Eventos. É claro, você pode trabalhar com cultura, com festa, enfim. O meu irmão, um cara que me colocou nesse mundo, e por isso conheço vocês dois, Márcio, que é um cara que veio do corporativo, assim, está com 40 e poucos anos já de carreira, está em Vitória. O meu irmão, aliás, fez aniversário dia 4, parabéns, mano, que ele adora ouvir a gente aqui. Dia 4 ontem? Ele fez dia 4 ontem, Figuraço, eu também, né? Então ele é meu contemporâneo. Parabéns, Jean. Muito obrigado. Meu presente está aqui com você, Vlad. Feliz, eu fico muito feliz. Parabéns, essa rasgação de seda ela é real, porque adoro você. Aliás, você apareceu sem barba aqui no vídeo, eu achei que era de cara até. Mas eu queria falar dele, ele está no mercado de festas e ele fala exatamente o que o André falou. Eu escuto as montagens hoje que ele faz lá no Espírito Santo e falo, nossa, tudo que a gente faz. Ele falou, cara, só muda o escopo. Às vezes é um baita de um casamento, uma baita de uma festa. Enfim, então, a gente está chegando, acho que ao final, a gente falou de maneira objetiva o que é. Eu queria voltar dia 18 de março, provavelmente no YouTube do
da ANPPE, eu vou divulgar também, já estou deixando aqui aberto para a gente estar divulgando no Foco em Produção. Eu queria saber se vocês, ambos, Jean e André, têm alguma consideração final a fazer, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Primeiro as damas, Andréia, eu vou até burlar o protocolo, por favor, cerimonialistas, não briguem, eu sei que ele é o presidente, mas a gente aqui tem essa coisa respeitosa. André, você tem alguma consideração a fazer? Vlad, eu primeiro, antes de mais nada, queria agradecer pela enorme gentileza, né, de você ter nos recebido aqui hoje. O Foco em Produção é um programa que é maravilhoso, porque ele aborda assuntos, né, dos mais diferentes níveis e todos eles focados para melhorar o nosso ambiente profissional. É a minha segunda mensagem para os nossos colegas produtores: juntem-se a nós. Essa discussão é importante, essa discussão ela vai afetar a todos nós, então quanto mais gente vier junto, tiver uma opinião, quiser discordar, concordar, a gente está totalmente aberto para trazer vocês para essa discussão. Exato. Bom, o que eu queria acrescentar aqui também é agradecer, Vlad, o seu espaço, parabenizá-lo, porque eu acompanho aí o Foco em Produção há pelo menos um ano, né, e é nítido ver a evolução da qualidade, a sua evolução como host, a sua evolução como entrevistador. Parabéns, porque realmente é fruto do seu trabalho, do seu empenho, e que seja cada vez mais próspero e cada vez que evolua cada vez mais o seu projeto. E eu queria trazer aqui um ponto que eu queria acrescentar na sua fala da história da época da pandemia, né? Cara, a gente fez questão de fazer a construção da AMP sem muito alarde, que o grupo que se formou para construir a AMP tinha um acordo que era: a gente não vai falar nada enquanto a gente não tiver 100% embasado e 100% preparado para poder falar, né? Então isso a gente levou a sério, e foi assim que a gente fez. Por isso que a gente só lançou a AMP ao mercado em janeiro do ano passado, e trazer que o ponto positivo disso tudo é que a gente teve uma receptividade por parte das outras entidades, e principalmente por parte das agências, muito positiva, né? As agências, quando sabem da AMP, falam: nossa, finalmente o mercado está precisando que os produtores se organizem, que os produtores se unam, para que tanto os produtores consigam, venha a parte de formar um mercado, formar profissionais melhores para o mercado, porque o mercado depois da pandemia ficou carente de bons profissionais, ao mesmo tempo em que ter um ponto de referência, seja para os contratantes falar com os produtores, seja para os produtores falar com os contratantes. E esse é um dos pontos, dos pilares de atuação da AMP. Trazer também aqui a informação para os produtores que, como você falou, Vlad, é importante ter essa instituição para falar com o poder público, porque hoje a gente está, quando você emite sua nota, né, o seu CNAE, ele está no 8230, que é Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Congêneres, que é o mesmo CNAE do CNPJ da agência que te contrata. Então, na pandemia, a gente viu o que isso significa na prática. As agências conseguiram o PERSE, né, que foi aí isenção fiscal de alguns impostos, que capacitou que eles conseguissem se recuperar na retomada do mercado, mas, ao mesmo tempo, os produtores de eventos ficaram a ver navios, porque a gente não tem um volume de faturamento que uma agência tem. A gente não tem um lastro de financeiro para que a gente conseguisse empréstimos subsidiados, fosse um plano do governo, seja federal, municipal. A gente não tinha isso. Então, quando a gente fala de uma PL que reconhece a profissão de produtor de eventos, a gente está falando em, provavelmente, termos o nosso próprio CNAE. Numa necessidade, é mais fácil e fica mais claro para que o poder público enxergue o tamanho do nosso mercado, o tamanho dessa atividade profissional, que é o de produtor de eventos, além da atividade profissional, né? Então, com isso, a gente consegue, numa possível Covid-27, eu sempre falo isso, né, que pode vir uma pandemia a qualquer momento, cara. E aí, como é que os produtores estão se preparando para isso? Estão se preparando? O governo sabe que a gente existe? Vai saber que a gente existe? Como é que a gente vai abordar o governo quando precisar de novo?
Então, é importante, sim, que a gente se empenhe em discutir a PL, que a gente se empenhe em propor um texto que, de fato, faça sentido com o nosso dia a dia, né? E reforço o pedido da Andréa. Produtores participem, venham para a live, produtores se associem para que a gente faça um volume e que a gente consiga ter maior representatividade, porque cedo ou tarde vai precisar ter um órgão que fale no nome do produtor, seja para o poder público, seja para os contratantes, seja para o mercado de uma forma em geral. E mais uma vez agradecer aí o seu espaço, Vlad. Obrigado a vocês dois, obrigado à NPPE. Eu quero reforçar, essa sua fala é maravilhosa, assim, todo mundo que ouve o Foco em Produção é só olhar para o lado, lembrar da tia que é fisioterapeuta, que conta com o advogado lá do CREF, do CREFITO, enfim, que é educador físico, o advogado lá na OAB, que tem toda aquela estrutura. É só pensar nisso, assim, a construção dessas entidades foi, claro, passo a passo, e algumas evoluíram muito rápido, então é importante a fala do Jean, da Andréa. Para nós, profissionais de eventos, a NPPE hoje representa algo que a gente não tinha, porque se tivesse, estávamos todos associados a outra associação, né? A grande verdade é essa. Se ela está nascendo e pessoas se identificando, é porque a NPPE tem essa possibilidade. Tem um programa que eu vou colocar nos links de interesse. O que é a NPPE, para quem não conhece, para quem pegar e lambuja aqui o episódio atual que a gente está gravando, que vai ao ar nesse dia 6/3, então já estou deixando aqui registrado, que é a importância de vocês... aliás, eu vou até deixar de uma maneira, como eu sei que o Jean e a André são muito generosos, a gente quer vocês associados em algum lugar, na NPPE principalmente, porque é uma organização que fala com a pessoa física, entre aspas, né, o produtor, a produtora, mas se você se identifica com a Abrafest, enfim, é importante que o setor esteja organizado. Então, agradeço as palavras, a orientação, o esclarecimento, volto a dizer que eu estou aberto, e eu espero vocês no próximo episódio. E vocês dois esperam um minutinho só para dar pausa aqui, que agora a gente vai parar.